E meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje, vou continuar essa série sobre a pré-existência, que para mim é um dos entendimentos mais reveladores e profundos sobre o nosso real sentido de vida. Então, neste vídeo aqui, vou explicar quem nós somos em essência, ou melhor, quem éramos antes deste mundo ser criado, se éramos anjos, filhos de Deus, seres divinos. Fique até o final do vídeo que irei destrinchar esse tema. Para quem assistiu o vídeo anterior, viu que mostrei vários versos da Bíblia que indicam o nosso estado anterior. Porém, devido à lavagem cerebral que sofremos desde a nossa infância, a nossa essência e identidade foi muito deturpada, e a própria religião também é conivente com essa deturpação. Mas fato é que não somos dessa terra, e muito mais importantes do que se parece. No sistema religioso, os pregadores costumam fazer uma distinção bem grande entre anjos e seres humanos, colocando um dos grupos completamente diferente do outro. E alguns termos são comumente utilizados como anjos não são filhos de Deus, apenas criaturas de Deus, que nós, humanidade, também não somos filhos de Deus e só nos tornamos pela primeira vez filhos quando aceitamos o Messias, nos tornamos filhos por adoção aceitando o Salvador, já que costumo interpretar com a concepção que temos sobre a adoção, de adquirir um filho para você que não veio diretamente de você. E tem aqueles que dizem que só Cristo é filho literal de Deus, já que eles dizem que ele é o único gerado devido à interpretação que fazem sobre a palavra unigênito. Porém, todos esses entendimentos ocultam algo revelador, que é todos nós, seres humanos, seres angelicais e celestiais, somos filhos literais do Criador, que fez os céus, a terra e todas as fontes das águas. A diferença é que 3 grupos de seres foram formados quando ocorreu a guerra nos céus. Os anjos que defenderam o trono do Pai, que foram fiéis a Ele, esses continuam sendo filhos e permanecem habitando no reino, fazendo a vontade dele. Por outro lado, os anjos que seguiram Satanás rejeitaram conscientemente o Criador e deixaram de ser filhos, pois para eles não há mais perdão, já que os mesmos sabiam de todas as consequências de rejeitar o Pai e mesmo assim escolheram Satanás, adotando ele como pai e Deus desse grupo. Para esses só resta condenação, e não há perdão porque eles não quiseram esse perdão. E ainda está faltando outro grupo em que nós, seres humanos, enquadramos, que são os anjos que ficaram indecisos durante a batalha celestial, não escolhendo nem o lado de Deus e nem o lado de Satanás. Fomos mornos e, como resultado de termos ficado em cima do muro e duvidarmos do Pai de alguma forma, deveríamos ser condenados junto com o grupo que escolheu Satã. Mas o Pai deu-nos uma nova chance por meio do sacrifício de Cristo. Todo pecado deve ser pago com a morte. Com isso, nosso Salvador foi crucificado para que tivéssemos uma nova chance, tendo Ele como nosso mediador. Mas sobre a nossa neutralidade nos céus, a consequência dela, o começo do teste por Adão e Eva e a nossa vida aqui neste mundo, eu vou explicar no próximo vídeo dessa série. Nesse, como disse no começo, estarei focando em destrinchar a nossa identidade desde os céus. Mas feita essa introdução, vamos então aos pontos. Somos sim filhos de Deus, porém destituídos momentaneamente da glória dele. Éramos anjos no passado e tornaremos a ser anjos caso sejamos salvos pelo Messias. E sim, a nossa essência, identidade, é divina, pois fomos criados à imagem e semelhança do Pai. A religião deturpou muito o que realmente são os anjos, colocando eles como criaturas bem diferentes dos seres humanos. A diferença entre anjos e seres humanos está no estado de consciência de cada um dos grupos hoje, na dimensão que cada um está, na capacidade atual que cada um tem e na consequência do livre-arbítrio de cada um, fora a individualidade de cada ser, seus dons, suas hierarquias, seus trabalhos e funções, e no galardão que cada um tem ou ainda terá quando tudo for solucionado. E agora eu vou citar aqui alguns versos que mostram essa relação entre anjos e seres humanos, e o fato de ambos serem filhos do Altíssimo. Veja só, e vou fazendo alguns comentários em cima também.
O primeiro texto que eu vou ler é Gênesis 6, dos versos 1 ao 4. Vamos lá. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esse é um texto que gera até muitas discussões de quem são esses filhos de Deus. No sistema religioso, na teologia convencional, é predominante a ideia de que esses filhos de Deus é da linhagem de Sete e as filhas dos homens da linhagem de Caim. Porém, fica um questionamento básico aqui. Como pode uma união entre dois seres humanos comuns, na lógica deles, gerar gigantes, seres totalmente deformados e diferentes do modo que a humanidade é, na genética? Faz algum sentido? Toda essa lambança de explicação para negar o conhecimento da cultura hebraica da época e mencionado em outros livros que hoje são considerados apócrifos, como o livro de Enoque, que é mencionado na própria Bíblia. Próximo verso que eu vou citar é Jó capítulo 1, verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora, Deuteronômio capítulo 14, verso 1. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. E o último é Oséias capítulo 1, verso 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Todos esses 4 versos possuem algo em comum: o termo filhos de Deus, que no original é Binei Ha-Elohim, como eu já tinha dito antes. Jó 1,6 e Gênesis do verso 1 ao 4, esse termo é utilizado para anjos, para os filhos de Deus que permaneceram fiéis ao Pai, que habitam no reino celestial, que estão numa dimensão superior, com uma consciência superior e que servem ao Pai, ajudando os seres humanos. Já nos versos de Oséias 1,10 e Deuteronômio 14,1, esse mesmo termo, essa mesma palavra é utilizada para os seres humanos. Então percebe-se que essa ideia de que anjos não são filhos de Deus, apenas criaturas de Deus, ou que nós seres humanos só nos tornamos filhos quando aceitamos o Messias e filhos por adoção, na concepção deles de adoção, de adotar ou de pegar um filho que não é proveniente de você, essas ideias não têm base nas Escrituras, principalmente quando se analisa o original, porque o original deixa bem claro, do começo ao fim, de que assim como os anjos, os seres humanos também são filhos de Deus. A diferença é a condição de cada um. Os anjos estão em corpos de luz, estão habitando junto ao Pai, e a humanidade está aqui, em corpos carnais, habitando nesse mundo material, nesse mundo caído, que é o reino de Satanás. O termo filhos por adoção, que é utilizado em alguns versos da Bíblia, como Romanos 8, 23 e Efésios 1, 5, traz um significado bem diferente do modo que nos é apresentado. A palavra original em grego nesses versos de adoção é uiotésia, que significa se estabelecer como filhos ou voltar a ter o direito de sermos chamados de filhos, de termos esse título de filhos. Mediante a fé no Messias, nós voltamos a ter esse direito, nós nos estabelecemos como filhos do Pai. Em nenhum momento esse termo significa a adoção do modo como nós conhecemos, que é você adquirir um filho que não veio diretamente de você, que não é da sua genética, que não foi gerado por você. Não é esse o caso. Todos nós fomos gerados diretamente do Pai, incluindo os anjos caídos, os demônios que seguiram Satanás. A diferença
é que os anjos que seguiram Satanás, esses perderam totalmente o direito, o título de serem chamados de filhos do Pai, porque eles não fizeram a vontade do Pai, eles não obedeceram ao seu Pai. Para nós, humanidade, para nos estabelecermos como filhos do Pai, é mediante a fé no Messias, que pagou esse grande preço por nós, de resgate, de recompra, porque fomos destituídos da glória do Pai e o Messias nos institui novamente ao Pai. E todo aquele que rejeitar o sacrifício do nosso Salvador, que não obedecer, que não seguir os mandamentos do Pai, esses terão o mesmo destino dos anjos caídos, dos anjos que escolheram Satanás, que perderam totalmente o direito de serem chamados filhos do Pai. Em João capítulo 1, verso 12 diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome." Em algumas traduções é utilizada a palavra "se tornarem filhos de Deus." E essa palavra no original em grego é ginomai. Essa palavra significa fazer com que seja ou continuar. Então, o que o Messias faz não é dar o direito à humanidade de serem chamados filhos do Pai pela primeira vez, como se eles nunca tivessem sido filhos antes, mas sim o direito de continuarem sendo filhos do Pai. A parábola do filho pródigo é explicado com muita maestria essa questão de quando habitávamos na glória do Pai, convivíamos com Ele, tínhamos um relacionamento com Ele, éramos ricos. Mas devido à transgressão que cometemos, viemos parar em uma terra estranha, fomos destituídos, mas o Pai, em seu infinito amor, misericórdia e bondade, deu-nos o perdão, concedeu-nos uma nova chance. Vou ler aqui a parábola, Lucas 15, a partir do verso 11. E disse: "Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pão-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Então percebo que o filho pródigo disse ao seu pai: Já não sou digno de ser mais chamado teu filho. Não é que ele nunca foi filho do pai, mas sim que ele não era digno de ser chamado filho do pai, porque ele não atendeu à vontade do pai, ele preferiu ser rebelde contra o seu pai. Por isso ele não era digno de ser chamado filho, mas o pai o perdoou, o pai deu uma nova chance a ele. E esse é o estado em que a humanidade se encontrava. Devido à nossa transgressão, não éramos mais dignos de sermos chamados filhos do Pai, mas o Criador, em seu amor, bondade e misericórdia, concedeu-nos o perdão mediante Cristo, mediante nosso Salvador. E por meio de Cristo, nós continuamos a ter esse direito de sermos chamados filhos do Pai, porque não merecíamos isso. Merecíamos a condenação eterna, porque o pecado deve ser pago com a morte, mas o Messias nos resgatou e nos libertou dessa condição. E por outro lado, todo aquele que rejeita o Messias, todo aquele que vive no pecado, que vive na iniquidade, esse acaba adotando, inconscientemente ou não, Satanás como o pai deles, assim como fizeram os anjos caídos. É que eles não são provenientes do Pai,
mas eles não seguem o Pai e acabam adotando Satanás como pai deles, porque eles fazem a vontade de Satanás. Mas a você que segue o nosso Salvador, que busca essa santidade, essa purificação do pecado, que tem um coração sincero e devoto ao Pai, você continua tendo esse direito de ser chamado filho do Pai, porque o Pai te perdoou por meio do nosso Messias. Veja só o que está escrito em Mateus 23, no verso 9. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Uma pergunta que eu faço para quem diz que nós não somos filhos de Deus: se nós não somos filhos de Deus, então por que Deus nos dá o direito de chamarmos Ele de Pai? Aqui nessa terra nós herdamos a genética de nossos pais, encarnamos aqui por meio do ventre de nossas mães, mas a nossa origem é dos céus. A nossa origem vem diretamente do nosso Pai Celestial. A nossa alma é originada do Criador. E as vestimentas, a habitação temporária, que é o nosso corpo, que é formada no ventre de nossas mães. Por mais que na condição carnal a gente é originado do nosso pai terreno, a nossa condição espiritual é gerada de nosso Pai Celestial e de nosso Pai Celestial que veio a origem de tudo. Por isso que nós somos filhos, é simples de entender. O Messias chamava o nosso Criador de Pai e ele diz para os seus discípulos também chamarem ele de Pai, porque ele é o nosso Pai, o verdadeiro Pai. Então, para esclarecer bem essa questão de filhos, os anjos que permaneceram fiéis ao Pai, esses continuam sendo filhos, servindo ao Pai e habitando junto com Ele. A humanidade foi destituída da glória dele, mas todos aqueles que aceitarem o Messias, que limparem suas vestes através do sangue dele, esses continuam sendo filhos. Mas aqueles que rejeitarem o Messias, aqueles que fizerem a vontade de Satanás, aqueles que continuarem na prática do pecado, esses deixarão eternamente de ser filhos, assim como os anjos que seguiram Satanás durante a rebelião celestial. Mas agora falando sobre o nosso Salvador e o termo unigênito que é aplicado diretamente para ele. A interpretação predominante em cima do termo unigênito é de que o nosso Messias é o único filho gerado, enquanto que todos os outros seres celestiais são apenas criados. E isso acaba gerando outros entendimentos que, como eu já expliquei durante o vídeo, não são bíblicos, como de todos os anjos serem apenas criaturas e não filhos. Mas a palavra original, que se refere ao unigênito, não é do modo como nos dizem. Por isso eu sempre enfatizo que é muito importante você buscar o significado no original das palavras, porque tem muitas traduções erradas que trazem um significado completamente diferente da essência da mensagem. As escrituras não foram escritas em português ou inglês, elas foram escritas em hebraico, algumas passagens em aramaico e a Nova Aliança foi escrita em grego. Mas o termo unigênito no original é monogene, que significa primeiro do seu tipo, único do seu tipo, único de sua espécie, único de um determinado grupo. O nosso Salvador Yeshua é o único que veio aqui nessa terra, nesse estado terreno, que nunca pecou. Ele é o único que foi concebido de uma virgem e não por meio de uma relação. Ele é o único dentre todos os seus irmãos que decidiu se sacrificar pelos irmãos que foram destituídos e que mereciam a condenação. Nenhum outro ser celestial fez o que ele fez. Nenhum outro ser celestial pagou o preço que o nosso Messias pagou. E nenhum ser celestial hoje se assenta à direita do Pai. Só o Messias. Por isso que sim, o nosso Salvador, ele é único dentre todos os seus irmãos, mas ele não é o único gerado. É unigênito no sentido de ser o grande destaque dentre todos os seus irmãos, de ser aquele que reflete 100% a imagem do Pai, a genética do Pai, a mensagem do Pai. Ele é o único dentre todos os filhos do nosso Pai, do nosso Criador, que hoje reina, que toda autoridade, que toda potestade, que todo ser celestial está sujeitado, porque todo poder foi concedido a Ele, por mérito, devido ao que Ele fez.
E outra prova de que esse termo unigênito não significa único filho gerado é que Isaque também era chamado de unigênito, mas ele não era o único filho de Abraão. Abraão já tinha tido Ismael, e Abraão também teve outros filhos, mas dentre todos os filhos de Abraão, o filho da promessa, o filho do qual surgiria a descendência israelita, era Isaque. Dentre os filhos de Abraão, Isaque foi o que mais seguiu Abraão, o que mais seguiu o Criador e, consequentemente, o mais abençoado, o que teve a descendência que se espalhou por toda a terra. Depois dele veio Jacó, e depois de Jacó veio os 12 patriarcas com as 12 tribos de Israel. Isaque simboliza Cristo, porque assim como Isaque era o unigênito de Abraão, e Abraão se dispôs a sacrificar seu filho unigênito, o Messias é o filho unigênito do Pai, e o Pai se dispôs a sacrificar seu filho, e o filho também concordou, assim como Isaque também concordou em ser sacrificado. Mas no caso de Abraão, o próprio Criador livrou a pele deles, era apenas um teste que Abraão estava enfrentando, e que Isaque também enfrentou, e os dois permaneceram até o fim fiéis ao Pai. Então, por meio do unigênito de Abraão, a descendência israelita foi abençoada aqui nessa terra, e por meio do unigênito de nosso Criador, a descendência israelita espiritual também foi abençoada. E israelita espiritual é todo aquele que aceita o nosso Messias como o único e suficiente Salvador. Entre todos os filhos de Abraão, Isaque era o mais destacado. E dentre todos os filhos de nosso Criador, o Messias que é o mais destacado. Isso que significa unigênito, único do seu tipo, único dentre todos os seus irmãos. E é isso que o nosso Salvador é, devido a tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, por mérito. Então não é só Yeshua que é o único gerado do Pai. Dentre todos os gerados do Pai, Yeshua, o nosso Messias e Salvador, é o mais destacado, é o que está acima de todos. É o único que pode nos conceder a imortalidade e eternidade. É o único que tem as chaves da árvore da vida. É o único que tem as chaves da morte e do abismo. E é o único que, junto ao Pai, julgará toda a terra e todos os seres angelicais. Agora eu quero esclarecer aqui a nossa essência angelical e divina, que para muitos religiosos pode ser motivo de escândalo, mas que nas Escrituras está claro esse entendimento. Eu vou mostrar aqui por meio de alguns versos a partir de agora. Retomando o que eu disse no começo do vídeo, a palavra anjo em hebraico é malak e em grego é ángelos, e ambos significam mensageiro ou enviado de Deus. Ou seja, os anjos são aqueles que habitam junto ao Pai e que trazem a mensagem direta do Pai, que servem ao Pai e que ajuda nos propósitos do Pai junto à humanidade. Após a ressurreição do Messias, ele mesmo diz para os seus discípulos: "Ide e fazei discípulos por toda a terra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura e a todo lugar." Ali o Messias estava deixando claro que os discípulos deviam cumprir seus papéis como mensageiros do Altíssimo, assim como os anjos. Mateus 28, versos 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: "É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo." E Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Todo aquele que é nascido de Deus por meio do Espírito, a Ruach, se torna um mensageiro do Pai, se torna um pregador do Evangelho. O Evangelho significa boas novas, uma mensagem que vem diretamente do Pai. O maior mensageiro do Evangelho, dessa mensagem direta ao Pai da salvação da humanidade, é Yeshua, o nosso Salvador. Inclusive, ele aparece na Antiga Aliança, com outro nome, ou melhor, título que é dado a ele, que eu vou expor aqui mais para frente.
Anjos são seres celestiais, filhos de Deus que habitam junto ao Pai e que servem ao Pai trazendo a mensagem dele para a humanidade. E sim, nós, no nosso estado anterior, na nossa pré-existência, éramos anjos. E quando aceitamos o nosso Salvador, nós voltamos a ser considerados anjos, já que anjos, no original, como eu venho falando, é mensageiro do Altíssimo. Quem prega o Evangelho das boas novas da salvação se torna um mensageiro do Altíssimo, assim como os anjos são. A diferença é o estado temporário de cada um. Os anjos que habitam junto ao Pai estão em corpos espirituais, com uma consciência muito superior. Mas nós, quando aceitamos o Messias aqui em corpos carnais, nós também nos tornamos mensageiros do Altíssimo, mas com uma certa limitação. E só quando houver a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos que estiverem vivos durante o final da grande tribulação, que receberemos os corpos incorruptíveis, espirituais, e tornaremos a ter esse estado anterior, mas ainda com mais glória e com mais plenitude. Por isso que todos esses termos que são usados para se referir aos anjos no original também são usados para se referir à humanidade, porque a diferença está no nosso estado atual e não na nossa essência. Não é que somos seres completamente distintos, todos nós somos filhos do Pai. Assim como o termo Binei Elohim é usado para anjos e seres humanos, o termo Malak, que se refere a anjos, e o termo Ángelos, em grego, que se refere aos anjos, também se referem aos seres humanos. Olha só essas passagens. Gênesis 32, a partir do verso 3. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Números 21, verso 21. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Números 22, 5. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. Josué capítulo 6, verso 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E a palavra mensageiros, que no original é malak, a mesma palavra que é usada em vários versos para os anjos. Na Aliança Renovada, o termo ángelos também é usado para seres humanos, como por exemplo na passagem de Mateus 11, verso 10, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Assim como está escrito em Malaquias 3 e também em Malaquias 4, João Batista é chamado de anjo do Pai, mensageiro do Pai, porque ele é aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Primeiro que essa é uma prova da pré-existência de João Batista, já que ele foi enviado dos céus para a terra, e também de que João Batista é um anjo, um mensageiro do Pai. Assim como os outros profetas e o próprio Messias também são mensageiros, anjos do Pai. O nome de Malaquias, por exemplo, no original é Malak. E Malak é mensageiro / anjo. E a relação entre anjos e seres humanos ainda não param por aí.
ainda há muito mais referências que mostram essa ligação entre ambos. Paulo também mostra essa relação entre anjos e seres humanos. 1 Coríntios 6, verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Perceba que, mais uma vez, ambos estão debaixo da mesma jurisdição, anjos e seres humanos. Os seres humanos que forem salvos tornarão a ser anjos, em corpos incorruptíveis, e os salvos, os eleitos, julgarão os anjos que serão condenados. Se o ser humano é uma criatura completamente diferente dos anjos, então por que o ser humano vai ter o direito de julgar os anjos? E claro, tem outra questão aí que vai da hierarquia e do galardão que cada um receber. E quanto mais alta a hierarquia, quanto mais alto o galardão, mais o ser angelical e celestial terá o direito de julgar. Nos céus há hierarquias, nos céus há trabalhos e funções diferentes. E sim, tem seres que estão acima dos outros, e o próprio Pai é que os colocou nesses determinados cargos. Quem começou com essa ideia de que todo mundo deveria ser igual, que todo mundo deveria ter o mesmo direito é Satanás. O comunismo surgiu com Satanás, porque é uma ideia satânica e totalmente contrária ao modo que era no reino celestial. Então, quando tudo for solucionado, alguns dos seres humanos poderão sim ocupar cargos maiores do que os outros anjos que permaneceram fiéis ao Pai. Mas isso vai das obras que cada um pratica, vai do galardão que cada um vai receber como recompensa, e o próprio Pai é que vai conceder em sua justiça a autoridade e o poder a cada um, mas será perfeito, será em total harmonia e não haverá mais nenhuma corrupção. É muito simples a mensagem que a Bíblia traz. Anjo julga anjo. Se ser humano não fosse anjo em essência, ele não teria poder de julgar os anjos. O que está escrito em Lucas capítulo 20, dos versos 34 ao 36. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Percebe que esse texto deixa bem claro que a nossa condição, que nós seremos iguais aos anjos e também filhos de Deus, como eles são? Em Marcos 12, 25 e Mateus 22, 30, também é repetida essa frase, que seremos iguais aos anjos, na mesma condição. E sei que através desses textos é gerada uma interpretação de que anjos não têm gênero ou capacidade de reprodução. Porém, em outras passagens da Bíblia, vemos que esse entendimento não está em harmonia com as Escrituras. Em Gênesis 6 mostra sim que os anjos têm capacidade de reprodução. E no livro de Enoque deixa ainda mais claro de que os filhos de Deus eram anjos do céu, mas que se rebelaram e juntaram-se junto ao terço rebelde. E em Zacarias capítulo 5 mostra anjos femininos. Então sim, nos céus há anjos masculinos e anjos femininos. Esse aspecto do masculino e feminino vem lá do reino celestial. Essa ideia de que anjos e o próprio Criador são andrógenos, que não possuem gênero, quem quer imputar isso é Satanás. Por isso que essas ideologias, que a gente sabe muito bem do que se trata, são satânicas, são totalmente contrárias aos princípios e mandamentos do Criador. Só para se ter uma ideia, a figura que é retratada como andrógena é Bafomé, e Bafomé é um demônio. Então cuidado ao ter entendimentos como esses, porque você pode muito bem estar caindo em uma cilada satânica. Nos céus, todos nós seremos irmãos um do outro, numa grande família celestial, tendo o Criador como nosso Pai. Olha só o que está escrito em 2 versos de Gênesis. Gênesis 15, verso 5. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E Gênesis 26, verso 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus,
e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Esses textos não trazem só um sentido simbólico, mas também literal. As estrelas são os locais em que os anjos que precisam passar por esse teste estão inseridos, que na cultura hebraica é entendida como Guf, o salão de almas. Então o Criador disse para Abraão, nesses 2 versos, que multiplicaria a descendência dele como as estrelas do céu, não só porque a descendência dele seria numerosa, mas sim porque todas aquelas estrelas, todas aquelas almas daqueles seres que deveriam passar pelo teste de carne e sangue encarnariam aqui nessa terra. Esses que estão no Guf, o salão de almas, são as almas dos neutros que precisam passar por esse teste para ter a oportunidade de retornar para casa aceitando o Messias, tendo a fé nele. E todos aqueles que aceitarem o Messias, tendo a fé nele verdadeiramente, esses se tornam descendentes legítimos de Abraão, por meio da fé. Todos esses se tornam israelitas espirituais. Por isso que o Criador ordena que pregue o Evangelho a toda criatura e a todo lugar, porque em todos os locais do mundo há israelitas espirituais, há pessoas que aceitaram e confessam o Messias. Por isso que essa descendência espiritual de Abraão, que também é descendência do Messias, estão espalhados por todas as nações. Todos nós, seres humanos, somos cidadãos celestiais e retornaremos para casa por intermédio do nosso Salvador. E israelita e povo do Criador é todo aquele que cumpre as ordenanças do Pai, alinhado com a fé em Yeshua. Então veja só que incrível, o plano do Criador de redenção para a humanidade. Nós não merecíamos absolutamente nada disso. Merecíamos estar junto com os anjos caídos, junto com Satanás. Merecíamos essa condenação eterna. Mas o Pai, por intermédio do nosso Salvador, nos reconciliou com Ele. Deu-nos essa nova chance, porque Ele teve compaixão de nós. É somente levantar as mãos para os céus e agradecer sempre, porque esse amor do Pai é indescritível. Não tem palavras para dizer o tamanho desse amor e o tamanho dessa misericórdia. Louvado seja aquele que fez os céus e a terra. Louvado seja Yahweh. Mas se você tem dúvidas da sua essência divina, então olhe só para a natureza, olhe só para o seu interior, perceba os padrões fractais do nosso Altíssimo. Todos nós fazemos parte desse grande corpo cósmico do Criador, e os padrões do Criador são incríveis. A nossa essência divina não anula o fato de que nesse estado carnal e corruptível nós não somos dignos de absolutamente nada, e só tornaremos a ser divinos em definitivo, aceitando o nosso Salvador e após a ressurreição e glorificação dos eleitos, que vão habitar junto ao Pai. Estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para arrepender dos maus caminhos, para reconhecer os erros, para buscar a melhoria, a santidade, a proximidade ao Criador, sendo sempre submissos a Ele e seguindo o exemplo, caráter e conduta do nosso Messias. É isso que devemos fazer aqui e não nos vangloriar de nada, porque nós não somos dignos e merecedores de nada. Mas apesar de tudo, nunca se esqueça da sua identidade. Você é filho literal do Pai. Você era divino no passado. Você tem uma essência divina, que é o lado espiritual. E você era um anjo, e quando você aceita o Messias, você volta a cumprir o papel de anjo, que é mensageiro do Pai. Somos filhos provenientes daquele que fez os céus e a terra. O nome do Criador está no nosso DNA, o tetagrama sagrado, Yod, Re, Vav, Re.